Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Então hoje a gente vai fazer um vídeo, tá? Que foram perguntas, né? Sobre como se proteger de energias pesadas, como se proteger de ambientes pesados, como se proteger de pessoas carregadas, pessoas pesadas, como lidar com a mediunidade aflorada e principalmente como lidar com a mediunidade nas crianças, tá? Então o tema do vídeo são esses três tópicos aí. Como lidar com ambientes pesados, pessoas, incluindo tudo isso junto, mediunidade aflorada e, acima de tudo, mediunidade em crianças, tá? Bom, vamos lá. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é o seguinte: como se proteger de energias negativas? A gente precisa entender uma coisa assim, ó. Não tem como se proteger, tá? É uma coisa assim que precisa cair a ficha de todo estudante de mediunidade, de espiritualidade. Não tem como se proteger. Aonde você passar, qualquer ambiente que você for, você vai deixar um pouco da sua assinatura energética e você vai acabar absorvendo um pouco daquela energia daquele ambiente. Isso inclui pessoas, ambientes, tudo, tá? A gente precisa entender uma coisa: na espiritualidade existe uma lei chamada lei de compensação, uma lei de troca. Você pode estar andando pela rua e passa uma pessoa por você, apenas ela passa por você. Já aconteceu uma troca ali, você puxou a energia daquela pessoa e você deixou a energia com aquela pessoa. E o mesmo acontece para aquela pessoa. Então assim, ó, não existe uma fórmula mágica. Ah, eu não quero absorver energias de pessoas. Uma das coisas que eu vejo, não, porque se eu tiver um talismã, porque se eu tiver uma pedra turmalina negra, isso vai me proteger. Gente, isso vai remediar, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender, assim, ó. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: você encarnou, meu irmão, tá? Eu sempre falo assim, todo o espiritualista, espírita, toda pessoa que lida com mediunidade, ela tem que fazer um checklist toda manhã. Ou seja, tá, peraí só um pouquinho, tô encarnado no umbral, porque o plano físico é um umbral também, onde existem pessoas legais, pessoas complicadas, pessoas difíceis, assassinos, estrupadores, almas cebosas, todo tipo de pessoa existe aqui. Então o que acontece assim, ó? Só vamos pegar tipo assim, um coronavírus. Ah, eu não quero pegar. Meu, do jeito que tá esse vírus, em algum momento a gente vai pegar. Entende? Então não tem não querer pegar. Por mais que tu te proteja, que tu faça isolamento, nós seres humanos, a gente está interligado. E eu entrando um pouquinho no coronavírus, que eu acho que é um exemplo muito legal. Cara, o surto do vírus aconteceu lá na China. Foi vindo e chegou no Brasil. Então, assim, as pessoas querem, tipo assim, uma fórmula mágica de como não absorver energias negativas. Só que eu vou dar para vocês uma dica de como amenizar as energias negativas. Só que assim, ó, não vai ser uma pedra, não vai ser um talismã, não vai ser uma pulseirinha, porque fica tudo muito fácil e a gente precisa entender o seguinte: se tratando de espiritualidade, tudo é prática. Você tem que praticar. Ah, eu estou espiritualizado sem ler um livro. Cara, não existe isso. Tem que ter a prática da leitura, a prática de colocar em prática aquilo que você aprendeu. E a gente precisa ter assim, como uma caída de ficha, assim, ó. Se nós estivermos em ambientes pesados, você vai absorver essa energia. Não existe proteção para isso. Agora, o que tu vai fazer com essa energia que tu absorveu, aí é que está o teu diferencial. Então a gente precisa entender o seguinte, por exemplo, assim, ó, eu quero só passar para vocês o meu ponto de vista, não sou o dono da verdade, mas eu quero que você pense no que eu estou falando. Então você vai embora, já sai do seu trabalho e vai para casa, daí você pega o ônibus com muita gente. E dentro desse ônibus ali tem uma pessoa pesada. Teve aula sobre aura. A aura é um invólucro, uma bola, uma esfera, né? E aí ali vai acontecer o acoplamento áurico. Quer saber sobre acoplamento áurico? A gente tem uma aula somente sobre acoplamento áurico. E nesse acoplamento áurico vai haver uma troca. Quem mais tem, doa para quem menos tem. Não adianta, isso vai acontecer.
Você não tem como fugir disso de doação. Essa doação não tem querer. Então você vai doar energia e vai absorver. Então se você está doando, você tem que ir para casa, você não tem como tirar aquela pessoa dali. Você não tem como tirar aquela pessoa dali. Você está no trabalho, trabalhando com colegas de trabalho pesado, você não tem como tirar aquela pessoa dali. A não ser que você comece a entrar no círculo das trevas, querer fazer boicote para essa pessoa, querer tirar essa pessoa, difamar essa pessoa. A gente não tem que fazer isso não, tá? Eu acho que a gente começa a puxar muita energia negativa quando a gente começa a falar mal das pessoas. Uma coisa que todo espiritualista, toda pessoa que quer evoluir, a gente tem que parar de falar mal das pessoas. Porque quanto mais tu fala mal de uma pessoa, mais energias negativas você vai acabar absorvendo. Então, o que acontece que a gente precisa entender, assim, ó, você vai absorver, ponto final. Primeiro, pare e pense comigo, você está no seu trabalho, você tem que cumprir o seu horário de trabalho. O ambiente está pesado. Por que o ambiente está pesado? O ambiente é formado por egrégoras. O que são egrégoras? É um conjunto de energias que formam uma energia maior. Ou seja, quando muitas pessoas estão reunidas, ali a energia de uma e de outra vai somatizar, criando uma energia maior. Se pessoas se encontram para fazer o bem, com o mesmo intuito de fazer o bem, a bondade, a caridade, o auxílio, vai criar uma egrégora de amor, de paz e de caridade. Se pessoas se encontram para fazer o mal, a egrégora vai ser a mais pesada possível. E uma coisa que a gente precisa entender nesse processo: ah, mas uma pessoa pode afetar o ambiente. Sim, uma pessoa pode afetar o ambiente. É aquela velha máxima. Gosto muito da natureza, que a gente aprende muito com a natureza. Se tiver uma maçã podre dentro do saco, ela começa a contaminar e estragar todo o saco de maçãs. Então, se tiver uma pessoa ali, tá, ela vai contaminar as outras pessoas, a não ser que aquela pessoa que esteja ali naquele ambiente, que ela esteja desperta. Uma das grandes proteções sobre ambientes pesados e pessoas pesadas é tu estar desperto. É não estar alienado, é você se sentir no seu íntimo, no seu interior, como você se sente perto de uma pessoa. Você se sente irritado, você se sente nervoso, você se sente com sono, preguiça. Você precisa entender isso e começar a questionar a energia daquela pessoa e questionar a sua própria energia. Poxa, mas como é que eu estava antes dessa pessoa vir para perto de mim? Estava bem? Não estava bem? Como que eu estava? Aí, o que acontece assim, ó? Por que uma maçã podre estraga todo o saco? Se uma pessoa estiver ali carregada e ela começar, porque aqui é uma droga, porque não sei o que, essa pessoa, para contaminar os outros, ela precisa de ouvidos, ela precisa de alguém que escute ela, entendeu? Então, naquele momento que você começar a ouvir essa pessoa, você começa a ficar contaminada, e se você começar a se perceber, você vai começar a falar mal também, você vai começar a entrar na vibe dessa pessoa, na energia dessa pessoa. Outra coisa assim, que é uma coisa que acontece muito, tá? Você tá num ambiente, tá ali aquela pessoa emburrada, mal-humorada, mal amada, que nada dá certo na vida dela, mas ela acha, tá, que se as coisas não dão certo na vida dela, tudo é culpa dos outros. Tudo é os outros que são culpados. Mas ela não consegue perceber o comportamento dela, ela não consegue perceber o quanto que ela é grosseira com as pessoas, o quanto que ela é mal educada com as pessoas, o quanto assim as pessoas se afastam dela, entende? É uma pessoa que não consegue reconhecer os erros. Só que se fosse uma pessoa que realmente tivesse um pouquinho de consciência, um pouquinho de lucidez e equilíbrio, ela pensaria assim: poxa, eu sou uma pessoa meio sozinha, por que eu tô tão sozinha na minha vida? Por que eu nunca tenho um companheiro, uma companheira, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa? Eu sempre vou falar isso pra vocês. Quando tu briga com uma pessoa, pode ser que a pessoa que tu brigou tá errada. Quando tu briga com duas pessoas, pode ser que duas pessoas estejam erradas. Um pouquinho mais, pode ser que tu brigue com 5 pessoas. Pode ser que as 5 pessoas estejam erradas. Mas tu tá brigando com todo mundo.
Será que o problema é todo mundo ou o problema é você? Aí basta uma reflexão, tentar se entender e tentar se compreender. Então eu digo para vocês assim, ó, para não entrar nas energias, você precisa estar lúcido, consciente. O que é consciente? É estar no aqui e agora. Outra coisa que a gente precisa entender, que é uma proteção para pessoas pesadas e energias pesadas. Aonde estiver a tua atenção, ali está a tua energia. Se uma pessoa é grossa, estúpida, mal educada, te ofende, é aquela história do Buda, né, que o Buda contou. Não sei se foi o Buda que contou, foi um lama que contou, mas tudo bem, vamos lá. Aí o carteiro vai entregar um presente, bate na sua porta e vai lhe entregar o presente. E você diz assim, ó, eu não aceito esse presente. O que acontece com o presente? Ele volta pro remetente. Então o que acontece assim, ó, você não tem que aceitar o mau humor da pessoa, a má educação da pessoa. Você não precisa aceitar. Mas Duda, eu trabalho no local, nesse local, e eu preciso conviver com essa pessoa. Aonde estiver a tua atenção, ali está a tua energia. Quando uma pessoa faz birra, porque toda pessoa, uma coisa que é interessante que a gente precisa fazer a leitura da pessoa. Sabe a pessoa que fica batendo prato, gritando, bufando? Ali é uma pessoa que cresceu fisicamente, mas não amadureceu. É a criança birrenta que está assim, ó. É uma criança que está ali. É uma criança que as coisas não estão dando certo na vida dela. E o que acontece? Ela não tem inteligência emocional e nem maturidade de lidar com aquela situação. Então ela fica achando culpados, entende? E não sabe conversar sobre o problema. E acaba se fechando e ficando a criança birrenta e emburrada. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, assim, ó, quando essa pessoa fizer alguma coisa, não dê bola, não dê atenção, tire a atenção dessa pessoa, porque quanto mais tu der atenção para essa pessoa, mais energia você vai absorver dessa pessoa. Existe uma regra energética na espiritualidade que é assim: aonde estiver a tua atenção, ali está a tua energia. Então não pensa na pessoa, não pensa o que ela fez. E se a pessoa está te fazendo mal, entrega para Deus, entrega para a espiritualidade, entrega para a lei do retorno. Tudo que faz volta, né? Lembro das palavras de Chico Xavier, que ele fala assim: eu prefiro ser quem levou um tapa do que quem deu um tapa, né? Porque a pessoa que deu um tapa vai ter isso de volta. E quem não fez nada, não tem nada, não deve nada, não tem nada que pagar, entende? Então a gente precisa entender o seguinte, assim, ó. Ambientes pesados, carregados, uma das formas de se proteger é a oração. Mas eu estou trabalhando. Em algum momento do seu trabalho, discretamente, você fazer uma prece, fazer uma oração. É mais difícil do que eu vou pegar a turmalina negra, vou segurar, vou tampar meu umbigo com um esparadrapo e vai ficar tudo ok. O ser humano gosta do fácil, ele não gosta do difícil, ele não gosta de treinar, ele não gosta de ter que suar. Vai fazer uma oração no ambiente de trabalho, cara, vai pedir proteção. A força que tem a oração, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu aprendi que a oração tem muita força. Outra coisa, pede a Deus, aos espíritos de luz que iluminem aquele local, que se tiver alguma entidade espiritual ali, que possa ser elevada para as esferas de luz. Se tem uma pessoa difícil, reza para essa pessoa, manda energia para essa pessoa. Outra coisa que você precisa entender: pessoas negativas no seu meio de trabalho, pessoas ruins, se elas estão ali é por algum motivo, tá? Tem um aprendizado para você ali: paciência, tolerância, empatia e muitas vezes você saber se impor com essa pessoa, dizer, ó, meu irmãozinho, daí você não passa não, hein?
A gente precisa aprender também a saber se impor com as pessoas, colocar as pessoas no lugar dela. Não precisa ser agressivo, grosseiro, estúpido, mal educado, mas saber conversar com a pessoa. Isso é muito importante. Faz parte do nosso processo relacionar-se com pessoas. Então, outra coisa que eu falo, além da prece, da oração, rezar, pedir ajuda para a limpeza do ambiente espiritual, rezar por essas pessoas difíceis, entende? Outra coisa, colocar o nome delas nos grupos de orações de centro espírita vai ajudar bastante. E se essa pessoa tá ali, tem um motivo para ela tá? Para que você possa ter o exercício da paciência. Uma coisa que eu sempre falo para vocês é do filme lá, né? Que eu não me lembro o nome agora. Se você pedir, cuidado com o que você pede para Deus, tá? Porque se você pedir paciência para Deus, Ele não vai te dar paciência. Ele vai colocar pessoas na tua vida para que você exercite a sua paciência, entendeu? Então, a oração, a prece. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, assim, que é muito importante, é a gente se aproximar dessas pessoas difíceis e tentar conversar olho no olho dessas pessoas. E muitas vezes se impor e dizer, ó, basta, entendeu? Outra coisa, assim, a gente não precisa derrubar ninguém, pisar na cabeça de ninguém para tirar do emprego, de um trabalho. Toda pessoa que é ruim, que é grosseira, que é mal educada, que é negativa, ela tá plantando uma coisa que ela vai colher. Com o passar do tempo, aquela coisa, o que é de cada um tá guardado, a lei do retorno, ela é para todo mundo, por isso que é a lei, né? E uma das coisas que eu vou falar para vocês, assim, ó, a grande proteção, que todo mundo pede, qual que é a proteção para as energias de ambientes, como não se contaminar? Irmão, você tá vivo, tem bactéria comendo você, tem vírus comendo você, você não tem nem noção disso aí. E as energias, você não tem como fugir delas. Agora, se você ficar num estado de vigilância, de observação, policiamento, aperto no peito, liga o sinal de alerta, por que eu tô com aperto no peito? Faz uma prece, faz uma oração, fica com muita atenção, ligado, pô, tem boi na linha aí, o que tá acontecendo, por que eu tô assim? E o importante é não entrar na energia. O grande pulo do gato que eu digo para vocês, assim, não entra na energia. Gente, uma máxima para quem não quer se contaminar de energias negativas. Aonde estiver a tua atenção, ali está a tua energia. Você está pensando no trabalho. No dia de trabalho pesado, você ainda continua na energia negativa. Você está pensando naquela pessoa pesada do teu trabalho, da tua família. Você continua vibrando, né? É aqui, ó. A grande proteção tá aqui. A gente tem que aprender a dominar. Por isso que as pessoas, não, porque se eu usar um terço, um escapulário, uma turmalina negra, cara, tudo isso é muito fácil, meu irmão. É muito fácil. O ser humano quer tudo. Não, a gente tem que ter ação. Se tu não tiver ação, não tem evolução. É uma coisa que a gente precisa entender. E cair a ficha, assim, ó. Não, eu sempre falo, contra pensamento não há proteção. Falando de obsessores, espíritos das trevas. Eles te plantam um pensamento ali, ó. Cara, teu trabalho tá terminando, tu vai ficar desempregado e terminou. E se tu entrar naquela vibe ali, tudo que ele queria, ele conseguiu. Por que contra-pensamento não há proteção? Porque nós precisamos dominar a nossa mente, entendeu? A gente não pode aceitar pensamentos negativos submissos, a gente precisa contra-atacar esses pensamentos. É uma grande máxima que vai trazer muita força pra gente, um poder mental e equilíbrio psicológico e emocional também. A outra pergunta que foi falada ali, como lidar com uma mediunidade aflorada? Estudo. Não existe outra maneira. Se você quer dirigir um carro, você vai ter que fazer autoescola, aula prática e teórica para dirigir um carro. E a mesma coisa é mediunidade, a gente precisa entender o processo. A gente precisa entender o processo. Por exemplo, assim, eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela mandou assim, Duda, estou com um negócio pesado. Ela vai ver esse vídeo e vai querer me matar, mas não vou falar o nome dela, tá? Vamos ver se ela vai se ofender ou se ela vai, né? Estou sentindo algo pesado comigo. Como eu encaminho para ti?
Como assim encaminha pra mim, cara? Isso aí tá contigo, tu tem que resolver. Tu entende? As pessoas não querem compromisso de resolver os seus problemas. Elas sempre querem alguém que resolva os problemas dela. Por isso que no estudo da mediunidade, no estudo de qualquer coisa, que tu começar a entender o processo, tu vai ter que resolver aquilo. Volto a dizer, por que a gente está encarnado aqui? Para a gente fazer. O ser humano, ele é muito acomodado, ele não gosta de fazer. Se ele puder, ele se acomoda, e se puder, ele quer que os outros trabalhem por ele. Se fosse para a gente evoluir, assistindo vídeo, palestra e lendo livro, a gente não ia evoluir. Não precisava reencarnar aqui no planeta Terra, entende? Então é uma das coisas que a gente precisa entender. E quanto à mediunidade em crianças, a gente precisa entender o seguinte: a mediunidade da criança, o grande problema são os pais, que têm medo de espíritos, não compreendem as entidades espirituais e muitas vezes eles passam esse medo para as crianças. Então a gente precisa entender assim, ó, os pais encarnados, eles são mentores dessas crianças médiums e eles precisam estudar para dar toda a segurança e o apoio para essas crianças. Às vezes, quando a criança está com a mediunidade muito aflorada, o que acontece assim? Precisa ser levado num centro espírita para tomar passe, fazer limpeza nessa criança pelo menos uma vez por semana, estourando uma vez a cada 15 dias, estourando muito a cada 21 dias. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos.